Internamente, tudo deve ser diferente, mas nosso rosto externo deve se conformar com a multidão. Quem quer que possa te deixar com raiva se torna seu mestre. A primeira regra é manter um espírito tranquilo, a segunda é encarar as coisas de frente e conhecê-las pelo que são. Ao se levantar de manhã, pense que privilégio é estar vivo, pensar, aproveitar e amar. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Aquele que sofre mais do que o necessário é quem sofre antes de ser necessário. Seja como o penhasco contra o qual as ondas continuamente quebram, mas que permanece firme e doma a fúria da água ao seu redor. A natureza deu aos homens uma língua, mais 2 orelhas, para que possamos ouvir dos outros 2 vezes mais do que falamos. As pessoas são econômicas ao proteger sua propriedade pessoal, mas assim que se trata de desperdiçar tempo, são muito mais perdulárias com essa coisa em que é correto ser econômico. Comece como se a vida quisesse viver e conte cada dia separadamente como uma vida separada. Se você realmente quer escapar das coisas que te atormentam, o que você precisa não é estar em um lugar diferente, mas ser uma pessoa diferente. Até que tenhamos começado a viver sem elas, não percebemos o quão desnecessárias muitas coisas são. Temos-as usado não porque precisávamos delas, mas porque as tínhamos. Se um homem não sabe para qual porto está navegando, nenhum vento é favorável. Todos nós nos amamos mais do que as outras pessoas, mas nos importamos mais com a opinião delas do que com a nossa. Eis uma regra para lembrar no futuro: quando algo te tentar a ficar amargo, não pense isso é uma desgraça, mas sim suportar isso com dignidade é uma boa fortuna. O homem conquista o mundo conquistando a si mesmo. Não perca mais tempo discutindo que um homem bom deveria ser, seja um. As coisas sobre as quais você pensa determinam a qualidade da sua mente. Se não está certo, não faça; se não é verdadeiro, não diga. Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Tudo que ouvimos é uma opinião, não um fato; tudo que vemos é uma perspectiva, não a verdade. A sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Não é o homem que tem pouco, mas o homem que deseja mais, que é pobre. Conhecer a si mesmo é o começo de toda sabedoria. A dificuldade mostra o que os homens são: estar em todos os lugares é estar em lugar nenhum. A morte sorri para todos, tudo o que podemos fazer é sorrir de volta. Quanto mais valorizamos coisas fora do nosso controle, menos controle temos. Nada dura além da mudança. O valor de uma pessoa é medido pelo valor do que ela valoriza. Se você quer melhorar, contente-se em ser considerado tolo e estúpido. A raiva, se não for controlada, é frequentemente mais prejudicial para nós do que o ferimento que a provoca. Nenhum homem foi sábio por acaso; aquele que é corajoso é livre. Seu senso de ofensa e a própria ofensa desaparecem. Os voluntários são conduzidos pelo destino, os relutantes são arrastados. O que fazemos agora ecoa na eternidade. Enquanto esperamos pela vida, a vida passa. Aquele que dá os retoques finais em sua vida a cada dia nunca fica sem tempo. É hora de você perceber que tem algo dentro de você mais poderoso e milagroso do que as coisas que te afetam e te fazem dançar como um boneco. A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucos desejos. Seja silencioso na maior parte do tempo ou, se falar, diga apenas o que é necessário em poucas palavras. Toda crueldade surge da fraqueza. É um caminho difícil que leva às alturas da grandeza. Faça cada ato de sua vida como se fosse o último ato de sua vida. Tudo o que pode acontecer em algum momento pode acontecer hoje. Não explique sua filosofia, encarne-a. Porque uma coisa parece difícil para você, não pense que é impossível para qualquer pessoa alcançar. A liberdade não é garantida pelo cumprimento dos desejos dos homens, mas pela remoção do desejo. As circunstâncias não fazem o homem, apenas o revelam a si mesmo. Não é a morte que um homem deve temer, mas ele deve temer nunca começar a viver.
A chave é manter companhia apenas com pessoas que te elevem, cuja presença evoca o melhor de você. Os seres humanos surgiram em prol uns dos outros, então ensine-os ou aprenda a suportá-los. Pode arruinar sua vida somente se arruinar seu caráter, caso contrário, não pode te prejudicar, interna ou externamente. A felicidade de sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. O domínio da leitura e da escrita requer um mestre, ainda mais a vida. A vida é muito curta e ansiosa para aqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Seja tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo. Seus dias estão contados, use-os para abrir as janelas de sua alma para o sol. Se não fizer isso, o sol logo se pôr e você com ele. A melhor vingança é ser diferente daquele que cometeu a injúria. Às vezes, até mesmo viver é um ato de coragem. Não é que temos pouco tempo, mas sim que desperdiçamos uma boa parte dele. O que quer que aconteça, acontece como deveria acontecer. Você descobrirá que isso é verdade se observar atentamente. Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. O quanto mais angustiantes são as consequências da raiva do que suas causas. Aquele que teme a morte nunca fará nada digno de um homem que está vivo. Nós vivemos apenas no presente, tudo mais é passado ou desconhecido. O progresso não é alcançado por sorte ou acidente, mas sim pelo trabalho em si mesmo diariamente. Nas festas, lembre-se de que você entretém dois convidados, o corpo e a alma, e o que você der ao corpo logo será expulso, mas o que você der à alma sempre ficará. Nenhuma pessoa tem o poder de ter tudo o que deseja, mas está em seu poder não desejar o que não possui e utilizar alegremente o que tem. Se o que você tem parece insuficiente, então, mesmo possuindo o mundo inteiro, ainda será infeliz. Aquele que é mais poderoso é aquele que tem poder sobre si mesmo. Dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Assim como é um conto, assim é a vida, não quanto tempo ela é, mas quão boa é o que importa. A vida, se bem vivida, é suficientemente longa. A melhor resposta para a raiva é o silêncio, concordo, mas a natureza estabeleceu um limite para isso, assim como para comer e beber. Em nenhum lugar o homem pode encontrar um retiro mais tranquilo e sereno do que em sua própria alma. Aquele que te feriu era mais forte ou mais fraco do que você. Se mais fraco, perdoe-o, se mais forte, perdoe a si mesmo. O impedimento à ação avança a ação, o que está no caminho se torna o caminho. Desejar estar bem é uma parte de se tornar bem. Receba sem presunção, libere sem luta. Nenhuma grande coisa é criada de repente, assim como um cacho de uvas ou uma figueira. Se você me diz que deseja uma figueira, respondo que deve haver tempo, primeiro ela florescerá, depois dará frutos e depois amadurecerá. Nós sofremos com mais frequência em nossa imaginação do que na realidade. Nenhum homem pode escapar de seu destino. A próxima pergunta é como ele pode viver melhor o tempo que tem para viver. Todo o futuro é incerto. Viva imediatamente. Cada novo começo vem de algum fim anterior, mas a vida é muito curta e ansiosa para aqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Nós não sofremos com os eventos em nossas vidas, mas sim com nosso julgamento sobre eles. É nossa atitude em relação aos eventos, não os eventos em si, que podemos controlar. Nada é calamitoso por sua própria natureza, até mesmo a morte é terrível apenas se a tememos. Seja indiferente ao que não faz diferença. As maiores bênçãos da humanidade estão dentro de nós e ao nosso alcance. Um homem sábio está contente com sua sorte, seja ela qual for, sem desejar o que ele não tem. O homem não está preocupado com problemas reais, mas sim com suas ansiedades imaginadas sobre problemas reais. Pessoas pequenas culpam os outros, pessoas comuns culpam a si mesmas, os sábios veem toda a culpa como tolice. Respeite o passado, esteja aberto ao futuro. A vida que recebemos não é curta, mas nós a tornamos assim ao desperdiçá-la. Não somos mal providos, mas usamos de forma negligente o que temos.
Mantenha-se calmo e sereno, independentemente do que a vida lhe apresente. Essas lições estoicas ensinam-nos a focar no que está dentro de nosso controle, a desenvolver autoconsciência e a viver em harmonia com a natureza. Ao abraçar desafios, ser contente com o que temos e viver com coragem e sabedoria, podemos levar uma vida plena e significativa. Essas são poderosas lições de vida estoicas, enfatizando a importância de controlar nossos pensamentos, ser autoconsciente e viver em harmonia com a natureza. O estoicismo nos ensina a focar no que está dentro de nosso controle e não ser influenciado por eventos externos. Ao desenvolver força interior e virtude, podemos levar uma vida plena. Esses ensinamentos nos encorajam a abraçar desafios, estar satisfeitos com o que temos e viver com coragem e sabedoria.